Isso aí, enquanto o pessoal vai entrando, então a gente vai fazer uma música. Põe não, modo leitura ali. De cá. Essa música se chama A Prece, composição de Tim, da dupla Tim e Vanessa, e de Lúcio Abreu. Pega o fone pra mim aí. Peraí, pessoal, parece que tá sem som. Pessoal. Parece que tá com problema no áudio aí. Tá não. Não, tá não. Tá legal? O pai nunca dá pedra ao filho que pede pão. É Jesus quem nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. O pai nunca dá pedra ao filho que pede pão. É Jesus quem nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. Música linda, né? Marcela falou que o filho dela tá falando pra ela que eles assistiram isso aí na novela essa semana, sobre o pai não dar a pedra para o filho. Ah, sim, a Marcela tá comentando aí, né? Que o filho dela disse que eles viram, né, essa passagem provavelmente na novela Jesus, né, na televisão, essa passagem onde Jesus lembra aos apóstolos, né, lembra ao povo que o pai não dá a pedra ao filho que pede pão, né?
É muito interessante porque a gente se esquece desse recurso, como está dizendo a música aqui, o recurso da oração, que é um pedido a um pai que não nega, ou seja, ele não tem como ele dar algo que vai ser ruim para o seu filho, né? Porque se nós que somos maus somos capazes de dar boas coisas, como diz Jesus, né? No restante dessa passagem, imagina só Deus que é justo, amoroso e misericordioso, né? Boa noite aí o pessoal que está aí, a Cárila, o Giba, Dona Maria do Carmo, ao Eurípides, companheiro, a Marcela, que escreveu a mensagem aí, uma boa noite, tia Sueli, a Rose, a Vera está aí também, O Júlio. o Júlio, um abraço lá para o Júlio, a Lívia Tavares, um abraço Lívia, a Mariana está aí com a gente também, boa noite Mariana. A Sirlene está aí, boa noite Sirlene, a Libélula, a Patrícia está por aí também, Patrícia Firmino, o Gilberto, o Gilberto a gente viu lá em cima, né? Tá mandando um abraço para Elza, que está com a gente aí também, um abraço Elza. O Anderson, boa noite Anderson, próximos e distantes, é isso aí. A tia Rita, boa noite tia Rita, a Wanda, a Dulce, tia Lígia, um abraço lá para o seu Orestes. Danilo Damasceno, companheiro, boa noite. E aí, como é que tá? Danilo Deboni está por aí também, boa noite, primo. A Cida Barbosa tá aqui nos comentários também, né? A madrinha, a tia Genô tá por aí. A Beatriz está dando boa noite. E estamos aqui na videochamada de pertinho, né, com os nossos avós lá de Garapava. Um beijo especial aí. Tá ouvindo tudo certinho aí? Então tá bom. A Tainá Cardoso entrou aí. Um abraço lá pra Tainá. A Vivi também entrou aí. A Vivi. Boa noite, Vivi. Entrou com a gente aí também. Aqui tá a Gabi, Joyce e Graciele. Boa noite, pessoal do Instagram. Seja na terra como é no céu, feita a vossa vontade, sem acusador nem réu, só justiça em claridade. Se és por nós, quem será contra nós? Se és por nós, quem será contra nós? Toda criatura Deus chama pelo nome, pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia, assim seja. Amém. Assim seja. Amém. Toda criatura Deus chama pelo nome, pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum
que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia, assim seja. Amém. Assim seja. Amém. Pausa. Pode. Vibrar amor com a fé em Deus é preciso para poder mudar. Somente assim se pode vencer e seus sentimentos renovar. O vento sopra tranquilo quando se sente paz no interior. Nuvens escuras se vão também, clareando os olhos do amor. Se por momento sentir rancor, lembre-se do Pai e do seu amor. Se alguma vez se sentir magoado, confiai nos irmãos ao teu lado. Vamos todos seguir assim nosso grande Mestre Jesus, mostrando que não existe fim e que a fé em Deus nos leva à luz. Se por momentos sentir rancor, lembre-se do Pai e do seu amor. Se alguma vez se sentir magoado, confiai aos irmãos ao teu lado. Vamos todos seguir assim nosso grande Mestre Jesus, mostrando que não existe fim e que a fé em Deus nos leva à luz. Vamos todos seguir assim nosso grande Mestre Jesus, mostrando que não existe fim e que a fé em Deus nos leva à luz. E que a fé em Deus nos leva à luz. Vou só corrigir um erro que deu ali no Instagram, pessoal. Enquanto isso,
a gente continua dando uma boa noite aí e a gente já inicia o assunto. Vamos lá, tem bastante gente com a gente aí hoje. Boa noite, Rosa, Malvina. Dani Fentanes, boa noite. Isso aí, gente. Quem puder compartilhar, vamos compartilhar o vídeo, né? Compartilhar a live para chegar em mais lares esse momento aí de música, né? De palavra de Jesus, né? Do Evangelho de Jesus, né? Que a gente possa abrir os nossos corações para receber os ensinamentos, né? E receber essas energias de esperança também, né? Aparentemente foi resolvido ali, o Instagram voltou o link, né? Enquanto isso, o pessoal vai entrando mais outra vez ali. Caiu o link. Vamos esperar pra gente, antes de começar, vamos cantar mais uma música? Antes da gente começar, que é o tempo do pessoal entrar de novo ali, né? Descobri que deu outro link. Nós vamos lembrar de uma música de Jesus, porque hoje nós vamos lembrar de uma passagem de Jesus, né? Tá no Evangelho de Lucas, muito bonita por sinal, mas também um dos momentos derradeiros de Jesus, no final da sua existência aqui na Terra, né? E a gente vai falar sobre isso daí um pouquinho, ler um texto do Emmanuel muito interessante sobre o Simão Cirineu, aquele que auxiliou Jesus a carregar a cruz. Música As Bem-aventuranças, composição de Tim, da dupla Tim e Vanessa, e Sandra Miramar. O Instagram tá de volta aí, pessoal. Boa noite para quem está aí com a gente. Mestre Jesus, do alto do monte ensinou, sua voz como um canto ecoou. Me ensine o caminho, Senhor, do reino de paz. Disse Jesus, bem-aventurados sois vós, o sal da terra, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os pobres de espírito. Bem-aventurados sois vós, que estáis aflitos. Bem-aventurados sois vós, os pacíficos, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os limpos de coração. Bem-aventurados sois vós, os que perdoam. Bem-aventurados sois vós, os que choram, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Disse Jesus, bem-aventurados sois vós, o sal da terra, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados
Bem-aventurados sois vós, os pobres de espírito. Bem-aventurados sois vós que estáis aflitos. Bem-aventurados sois vós, os pacíficos, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os limpos de coração. Bem-aventurados sois vós, os que perdoam. Bem-aventurados sois vós, os que choram, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Linda, hein? Música linda, né? E a gente lembra aqui que na última live a gente falou sobre Eurípides Barçanufo. E uma das grandes dúvidas, das grandes incertezas de Eurípides Barçanufo antes da conversão ao Espiritismo era o entendimento das bem-aventuranças, né? Porque a gente está cantando aqui uma síntese que foi feita, um poema que foi feito sobre o Sermão do Monte, que é uma passagem de Jesus, onde ele diz ao povo, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, felizes são os que sofrem, os pacíficos, os que estão chorando, os que estão com sede de justiça, né? E Eurípides não compreendia essas promessas de Jesus. Como pode ser feliz alguém que está sofrendo injustiça? Como pode ser feliz alguém que está chorando, de repente por um ente querido que se foi, de repente por uma perda gigantesca, mesmo que material, mas alguém que está sofrendo? E Jesus dizia, esses são os felizes, né? Esses são bem-aventurados. E Eurípides não compreendia isso. E, utilizando aqui do raciocínio de Allan Kardec, quando a gente fala que o Espiritismo vem completar o ensino de Jesus, o sentido da palavra completar é, o Espiritismo veio dar a chave, veio esclarecer. Então, a partir do momento que Eurípides Barçanufo compreendeu que aquele que sofre é feliz, pois ele está passando por um processo de resgate, de recuperação, de reentrada no caminho, para que então, assim, ele volte mais próximo a Deus e mais próximo à felicidade, Eurípides então recebeu a chave para resolver essa parábola de Jesus. E nós havíamos falado aqui sobre um acontecimento na vida de Eurípides Barçanufo, onde durante um desdobramento, né, ele em espírito foi até um local onde ele se encontrou com Jesus, perguntou a Jesus por que Jesus chorava, porque ele olhou para Jesus e viu as lágrimas caindo, e Jesus responde, né, ele pergunta, o senhor está chorando pelos descrentes do mundo, pelas pessoas que não creem? Né? E Jesus diz que não, que ele estava triste, que ele estava chorando pelos que conhecem o Evangelho e não o vivenciam, e não o praticam. E nessa sequência, a gente vai trazer aqui, vai lembrar de uma passagem do Evangelho, de uma passagem de Jesus, um momento em sua vida aqui na Terra, já no finalzinho, né? Porque está no capítulo Martírio e Crucificação. Capítulo 23 do Evangelho de Lucas, versículos 26 a 43. A gente vai ler aqui e nós vamos
ler um outro texto do Emmanuel, uma página curtinha, mas que traduz para a gente uma grande, uma profunda mensagem que tem no encontro entre Simão Cirineu, aquele que carregou a cruz por alguns instantes com Jesus, e as nossas vidas. E quando o conduziram, começa a narrar Lucas, né? E quando o conduziram, Jesus, tomaram a Simão, um cirineu, que vinha do campo, puseram sobre ele a cruz para levá-la atrás de Jesus. Então, os romanos, os guardas que estavam ali conduzindo a crucificação de Jesus, pegaram alguém do povo, que era o Simão, um cirineu, né? Cirineu significa que ele é um habitante de Cirene, uma cidade que havia ali chamada Cirene. Então ele era cirineu. Tomou esse Simão à força e pôs ele para ajudar Jesus a carregar a cruz, né? Olha que interessante. Seguia-o numerosa multidão do povo, mulheres, as quais lamentavam e entoavam lamentações por ele. Imagina só essa cena, né? Voltando-se para elas, Jesus disse para essas mulheres que estavam chorando por aquilo que estava acontecendo: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Todavia, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que vem dias nos quais dirão: Bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram e os seios que não amamentaram. Jesus está fazendo uma predição aqui do que estava acontecendo e dos resultados daquilo tudo que resultaria da escolha da humanidade em rejeitar o Filho enviado por Deus. Então Jesus está dizendo: chorem por vós, não por mim, porque o mundo vai passar por momentos muito complicados. A escolha que vocês estão fazendo vai trazer resultados muito difíceis. E aí ele continua, né? Então vocês começarão a dizer aos montes, às montanhas: caí sobre nós, e às colinas: encobri-nos. Porque se fazem essas coisas ao lenho viçoso, ou seja, a árvore que tem a seiva, a árvore viva, o que acontecerá ao seco? Se Deus está permitindo que tudo isso acontecesse com Jesus, o espírito de maior progresso a pisar no planeta Terra, o que não seria possível acontecer conosco? Por isso que é preciso tomar, né, cuidado com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, muito cuidado. Outros 2 malfeitores também eram conduzidos com ele para serem eliminados. Tinham 2, né, ladrões, malfeitores, que também seriam crucificados junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Crânio, era o nome do lugar, ali crucificaram a ele e também aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Então, despiram Jesus, repartiram as suas vestes e jogaram ao vento. O povo permanecia de pé, observando. Segundo Emmanuel, era muita gente. O povo permanecia de pé, observando. Vamos tentando entender o símbolo, porque toda a passagem de Jesus pelo nosso planeta é um símbolo da vida do Espírito eterno. De longe, observando o outro sofrer, o outro ser injustiçado, de longe. As autoridades também o ridicularizavam, mesmo aqueles que tinham poder para resolver a situação, né? Dizendo: salvou aos outros, que salve a si mesmo, se este é o Cristo de Deus, o escolhido. Curou tanta gente? Desce da cruz. Os soldados também o ridicularizavam. Aproximando-se, trouxeram para ele vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus,
salva a ti mesmo. Havia também sobre ele uma epígrafe, uma frase, uma inscrição: Este é o Rei dos Judeus. Um dos malfeitores pendurados blasfemava dele, dizendo... Então, um dos que estavam sendo crucificados com ele ali também estava ridicularizando Jesus, né? Zombando com a cara de Jesus. Não és tu o Cristo? Dizia o malfeitor. Salva a ti e a nós também. Em resposta, disse o outro malfeitor, repreendendo-o: Nem tu que estás na mesma condição temes a Deus? Nós, com justiça, estamos sendo crucificados com justiça, pois estamos recebendo coisas dignas do que praticamos. Somos malfeitores. Ele, porém, nada praticou de impróprio, de injusto. E dizia: Jesus, esse malfeitor que repreendeu o outro, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe disse: Amém, ou seja, verdadeiramente, em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Só para a gente relatar aqui, né? Comentar sobre a passagem inteira, ter essa bagagem no nosso pensamento, para que também a gente afaste de nós qualquer desejo de vingança, qualquer desejo de morte ao outro, de ódio ao outro, porque alimentando esse desejo foi uma vítima desse desejo foi Jesus. O Emmanuel até fala em um outro livro, né, que o simples fato da crucificação, da injustiça da crucificação, deveria ter servido para o mundo abolir o assassínio, abolir a pena de morte, abolir, né, tantos outros assuntos. O simples fato dessa injustiça da cruz. Então, é para a gente pensar. Nós vamos ler um poema e logo em seguida o texto do Emmanuel sobre a parte que a gente acabou de ler, que o Simão Cirineu auxilia Jesus carregando a cruz. Que símbolo será que guarda esse acontecimento, essa cena? Senda de luz, Maria Dolores. Carrega sem revolta a cruz que te aguilhoa, às pedras e espinheiros da subida. Se aceitaste Jesus, transfiguraste a vida, e o suor no madeiro é a luz que te abençoa. Olha ao redor da senda em que transitas, as criaturas vestidas de embaraços largaram-se da cruz com os próprios braços e te acenam de longe, anônimas e aflitas. Algumas, em te vendo os passos vacilantes, zombam de ti com impropérios e insultos, conservando, no entanto, os tormentos ocultos dos remorsos no fel de lágrimas constantes. Ouves na retaguarda injúrias, desatinos, e elevas-te, aguentando a cruz pesada, demonstrando a humildade aos amigos adultos e falando de amor aos pequeninos. Mostras a fé robusta aos homens desatentos. A viagem é longa, em longos trechos brutos. Chegas, porém, ao topo em passos diminutos, a esquecer-te dos pés doloridos e sangrentos. Do topo para a frente é tudo primavera. A natureza brilha e é a força de outra luz. E buscas mais além o abraço de Jesus, o servidor divino que te espera. Maria Dolores. Esse poema de Maria Dolores nos encoraja a carregar a nossa própria cruz, mostrando fé viva, mesmo que debaixo de zombarias, insultos, impropérios. No livro Fonte Viva,
Emmanuel comenta sobre essa passagem, capítulo 140, intitulado Após Jesus. Ele comenta então sobre esse trecho. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão, sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E o Emmanuel comenta: a multidão que rodeava o Mestre no dia supremo era enorme. Achavam-se ali os gozadores, impenitentes do mundo, os campeões da usura, os ridicularizadores, os ignorantes, os espíritos fracos que reconheciam a superioridade do Cristo e temiam anunciar as próprias convicções, os amigos vacilantes do Evangelho, as testemunhas acovardadas, os beneficiados pelo divino médico que se ocultavam medrosos com receios de sacrifícios. De todos aqueles que Jesus curou, de todos aqueles que Jesus salvou, nenhum teve a fé, o desejo e a presença junto com Jesus naquele momento derradeiro. E ainda Jesus, observando tudo isso, observando os amigos que o abandonara, ainda pede a Deus que nos perdoasse, pois aquela atitude levaria a caminhos muito difíceis. Mas um estrangeiro instado pelo povo, obrigado, requisitado pelo povo, aceitou o madeiro, embora constrangidamente, e seguiu carregando-o após Jesus. O Simão Sirineu foi constrangido a carregar a cruz, foi obrigado a carregar a cruz. A lição, entretanto, seria legada aos séculos do futuro. Então Jesus nos trouxe uma mensagem há mais de 2000 anos, e o símbolo dessa mensagem, a lição dessa mensagem, muitas vezes é para os dias de hoje. E olha como Emmanuel diz de uma maneira interessante: o mundo ainda é uma Jerusalém enorme. Olha só. Então, toda a passagem de Jesus, as parábolas, o contato com as pessoas, tudo isso representa o contato de Jesus com essa Jerusalém enorme em que nós vivemos, o mundo. Congregando criaturas dos mais variados matizes, de todos os tipos, Mas, se te aproximas do Evangelho com sinceridade e fervor, colocam-te a cruz sobre o coração. Daí em diante, serás compelido às maiores demonstrações de renúncia. Basta a gente observar o pouco que a gente sabe da vida de Chico Xavier, da vida de Allan Kardec, da vida de tantos missionários, Irmã Dulce, Madre Teresa. Então o mundo deixa para que as pessoas que se aproximam do Evangelho carreguem a cruz. E ainda aumentam esse peso, Com insultos, com inverdades, com processos, com todos os recursos de violência possíveis. Raros te observarão o cansaço e a angústia, e não obstante a tua condição de servidor, com os mesmos problemas dos outros, exigir-te-ão espetáculos de humildade e resistência, heroísmo e lealdade ao bem. Tenta se aproximar do Evangelho e observa como... Porque muitas vezes a gente fala, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. E a gente ainda não compreendeu que a cruz ainda é um símbolo, ainda é o sinal do aprendiz fiel. O Emmanuel vai dizer isso. E aqui ele nos dá um conselho. Sofre e trabalha, de olhos voltados para a divina luz. Do alto descerão para o teu espírito as torrentes invisíveis das fontes celestes, e vencerás valorosamente.
A gente confia nisso? Será que a gente realmente acredita que esse trabalho de renúncia, esse trabalho de resignação a Deus e aos seus princípios e aos seus objetivos, a gente acredita que isso realmente é para o nosso bem? O Haroldo diz numa palestra que é muito interessante a maneira com que ele interpreta a cruz, né, de um dos seus aspectos. Ele diz que a cruz é o abraço da criatura à sincera confiança em Deus. E a cruz significa o esquecimento do próprio ego. Quer dizer assim, aquele que abraça a sua cruz, que entrega a sua vida nas mãos de Deus, confiante de que a cruz é um dos caminhos que vai conduzi-lo aos braços de Deus, esse esquece o próprio ego. Então, nas nossas cruzes do dia a dia, é preciso pensar um pouco nessas situações, né? No exemplo que Jesus nos deu. Por enquanto, a cruz ainda é o sinal dos aprendizes fiéis. Por enquanto. Mas não esqueça disso. A cruz ainda é o sinal dos aprendizes fiéis. E aqui vem uma analogia interessante que o Emmanuel faz a respeito do Simão Cirineu. Ele diz assim, ó: se não tens contigo as marcas do testemunho pela responsabilidade, pelo trabalho, pelo sacrifício ou pelo aprimoramento íntimo, é possível que ames profundamente o Mestre, mas é quase certo que ainda não te colocaste junto dele na jornada redentora. Olha que interessante. Porque aquele que carregou a cruz, que se aproximou de Jesus, muito provavelmente ele guardou marcas da cruz pesada. Marcas do caminho. Marcas do soldado que o arrastou. Então, o Emmanuel está dizendo, né? Se você não tem essas marcas de responsabilidade, através do trabalho, pelo sacrifício ou pelo aprimoramento íntimo, que realmente nos deixam marcas, porque todas essas situações exigem resignação, exigem sacrifício, exigem renúncia. Ele está dizendo, se você não tem essas marcas, muito provavelmente você ama Jesus, mas você ainda não se aproximou dele e não está ajudando ele a carregar a cruz. Abençoemos, pois, a nossa cruz e sigamo-la, destemerosos, buscando a vitória do amor e a ressurreição eterna. Então é uma maneira diferente de se encarar a vida, de se encarar os acontecimentos, as dificuldades que nós temos, cada um com a sua cruz. Para uns, às vezes, a cruz é um trabalho difícil, para outros, às vezes, a cruz é uma situação que aparentemente não tem solução, para outros é um relacionamento conturbado, um relacionamento difícil. Mas o verdadeiro cristão, aquele que deseja se aproximar do Cristo, esse precisa carregar a sua própria cruz de maneiras diferentes com que o mundo encara essas situações, né? Porque nós não podemos esquecer que o mundo está aqui, segundo a simbologia dessa passagem, o mundo está aqui observando de longe e rindo. E rindo. Zombando de Jesus, zombando daquele que carrega a cruz, inclusive aquele que está sofrendo lá na cruz, né? Também está zombando. Sem perceber que essa cruz é o caminho sublime, é a senda que vai nos conduzir para a felicidade. É o caminho que vai nos conduzir para a felicidade.
A felicidade está dentro de nós. No Evangelho é isto que diz: nasci para ser feliz. Novos caminhos vou trilhar, servir e ajudar. Sentir que sou espírito e qualquer dificuldade superar. Não quero mais reclamar, vou viver para o ser. É isto que vim buscar. Nascemos para crescer. Posso ser feliz se sair da ilusão, entendendo o meu irmão, sem impor a minha opinião. A felicidade não está distante, vou vivê-la a cada instante, pois este é o caminho da evolução. A felicidade não está distante, vou vivê-la a cada instante, pois este é o caminho da evolução, da evolução. Muitas pessoas com a gente aqui, né? É gostoso, esse é um ambiente que se forma aqui virtualmente para que a gente também possa se encontrar, né? O pessoal às vezes pergunta como um tá, como o outro tá aqui nos comentários, e a gente sabe que todos nós estamos sentindo falta desse momento de estarmos juntos, né? De estarmos em contato, conversando um com o outro, muitas vezes desabafando algo que está no nosso coração. E a gente precisa aproveitar os recursos que a gente tem nesse momento, né? A tecnologia está aí para nos auxiliar nisso. Muitas vezes ligar para alguém, pedir um conselho, pedir uma ajuda, ou mesmo só desabafar, né? E porque agora os trabalhos estão todos afastados, né? Os trabalhadores não podem se reunir até então. Agora as coisas vão começar a mudar um pouquinho por conta dos decretos, né? E aos pouquinhos a gente vai voltando à normalidade. O link do caderninho de preces, o Alexandre conseguiu subir aí, não? Não sei se deu certo do Alexandre subir. Ah, tá aqui, tá aqui. Aí já. Tá fixado. Tá fixado. Valeu, Alexandre. Tá aí, o Alexandre já fixou o link do caderninho de preces, tá, pessoal? Quem tiver interesse, quem estiver precisando das bênçãos da prece, coloque o seu nome no caderninho, ou de um conhecido, de um amigo, de um familiar. E é muito importante que o seu pensamento esteja em contato com essa pessoa, tá? É importante que, ao colocar o nome no caderninho, faça-se também uma prece por essa pessoa, porque a espiritualidade superior se utiliza dos nossos fluidos para atender esse nosso amigo, ou mesmo nós mesmos, né? Que está sendo colocado o nome ali no caderninho. Então é importante a gente manter a concentração nessa pessoa, pensar nessa pessoa durante esse momento, durante esses dias, e sempre durante o dia que vier essa pessoa no pensamento, fazer uma prece, né? Pedir a Deus que dê forças para essa pessoa, que alimente a sua confiança, a sua esperança, né? Aqui só para a gente finalizar, o Emmanuel comentando ainda sobre essa passagem do Evangelho segundo São Lucas, sobre a frase de Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E o Emmanuel levanta algumas questõezinhas aqui, só para a gente encerrar, que é importante a gente raciocinar. Afinal, a fé
só é bem fundada quando ela é raciocinada. A gente só vai acreditar, a gente só vai confiar e a gente só vai querer buscar uma melhora se a gente realmente raciocinar em cima dessa situação e perceber através da lógica e da nossa inteligência, que é um instrumento que Deus nos deu para discernir. Através disso, só através do filtro da inteligência e da lógica é que nós realmente estaremos dispostos a nos modificar, a prestar atenção numa reflexão, a querer nos autoconhecer, né? E o Emmanuel diz assim, ó, a respeito dessa frase de Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele diz assim: se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará, no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena, a fim de não se confiar à acusação descabida. Se o desertor do bem conseguisse enxergar, desertor do bem é aquele que desiste de fazer o bem. Aquele que fala, não, o mal tomou conta desse mundo, é o mal que domina, é a violência que funciona, eu não vou tentar convencer as pessoas através do bem. Esse é o desertor do bem. Se essa pessoa conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sob as algemas santificantes dos mais pesados deveres. Olha que interessante. Se o ingrato perceber-se o fel de amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, não perpetraria o delito da indiferença. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, olha só, olha o resultado que espera o egoísta. Solidão. Solidão. Se o egoísta soubesse a solidão que o espera, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. E muitas vezes a gente ainda alimenta esse desejo, mesmo sabendo, né? A gente continua querendo alimentar esse desejo de não, tem que vencer pela força, pela violência, se não for assim as pessoas não aprendem. Se o egoísta soubesse a solidão que o espera, ele não ia desistir da cooperação. Se soubéssemos quão terrível é o resultado de nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem. Então, se a gente se enquadrou em alguma desses exemplos que o Emmanuel deu aqui, cuidado. Vamos tomar cuidado. Se o egoísmo está falando forte no meu interior, se o desejo de aproveitar os bens, aproveitar os prazeres está falando forte no meu interior, é preciso tomar cuidado. Se a ingratidão está alimentando muitas vezes o meu desânimo, está alimentando muitas vezes o meu despeito pelas pessoas, se a ingratidão está aqui vibrando, é preciso tomar cuidado. Porque a gente lembra da frase de Jesus e o Emmanuel disse algo parecido aqui, né? Se o seu olho é mau, arranca ele e joga no fogo. Se a sua mão está te prejudicando, arranca ela e joga no fogo. É a simbologia da palavra de Jesus, né? E o Emmanuel disse aqui, se o homicida conhecesse a dor que ele espera, ele preferiria não ter braços para desferir o golpe. Está falando do homicida. E do acusador? E daquele que fere pela palavra?
E daquele que fere alguém que o ama? Aquele que quer sempre estar em vantagem. Aquele que quer sempre estar em vantagem? Se eu soubesse o que me espera no dia de amanhã, por eu ter violentado alguém com as minhas palavras, muito provavelmente eu preferia não ter língua. Então, é aquela questão, né? O plantio é livre, a colheita é obrigatória. Porque se não fosse assim, quem colheria o que eu tenho plantado? É muito interessante. Onde haveria justiça, né? É muito interessante, né, Neto? Porque às vezes o problema, a gente às vezes não se vê nessa situação, né? Às vezes a gente acha que a gente não é assim, né? E muitas vezes a gente não é mesmo, mas existem pequenas coisas nos acontecimentos do dia a dia que mostra pra gente quem a gente é. E a gente precisa ficar atento para saber se isso não é alguma coisa que me prejudica. Com certeza Se vai esse prejudicar, né? sentimento que eu tenho em relação a isso não é alguma coisa que me prejudica. Para isso, tem o Evangelho nos ensina algumas coisas, né? Servir, né? As palestras do Haroldo falam, ó, quando você está servindo a si mesmo, toma cuidado. Você pode ter algum problema aí. Quando você está tirando vantagem de alguma coisa, cuidado, você pode estar tendo algum problema aí. Então, a gente precisa ter essa percepção, principalmente nesses momentos, né, de pandemias, momentos de catástrofes, né, de outras coisas que acontecem, que nada mais para chamar a nossa atenção de alguma coisa que a gente possa estar fazendo errado. O simples fato de estar furando uma fila, o simples fato de querer pegar na frente, sair na frente, então isso nos leva a um sentimento que pode nos colocar dentro disso aí que você acabou de ler. Revela o que está dentro, né? A gente acha que não, e a gente não, isso é uma coisinha à toa, não tem problema. Um jeitinho brasileiro, a gente está acostumado, né? Problema. Que texto que é esse que você está lendo para deixar de poder colocar ali, que estão perguntando aqui nos comentários? Está no livro Fonte Viva, do Emmanuel, psicografia pelo Chico Xavier, capítulo 38, Se Soubéssemos. Porque muitas das vezes, realmente, a gente não sabe o que está fazendo. Não sabemos. A maioria das vezes nós não sabemos o que nós estamos fazendo. Tá aí. Nós temos cometido tantos atos, Tantos né? atos. Por invigilância, por ignorância. Agora, a partir do momento em que Jesus nos trouxe o seu evangelho, Deus nos entregou um exemplo a ser seguido, aí a gente não tem mais desculpa. Fica mais difícil você falar assim que não sabia, né? Não tem mais desculpa. Fica mais difícil. Não tem mais desculpa. E o que acontece é o mundo que nós estamos vendo hoje. Nós renegamos o auxílio de Deus. E o mais interessante, né? Fica mais difícil de eu falar para mim mesmo, não, eu não sabia disso. Aí você vai procurar lá no fundo, você fala, não, eu Não tem sabia jeito. sim, e eu que não quis. Agora, ninguém está pedindo espetáculos de manifestações de virtudes. Ninguém está pedindo isso, né? Passa Os um espíritos atrás do outro, nunca né? nos pediram isso. Mas eu vi essa frase num filme uma vez, achei muito interessante. Os espíritos, Jesus não está pedindo perfeição no momento, está pedindo progresso. E o Chico dizia isso. O Chico falava assim, eu me sinto uma lesminha, um verme. A gente está finalizando já, né? Eu me sinto um verme, mas um verme que caminha sempre para frente. Então não importa se você é um verme, desde que você não esteja caminhando para o lado, caminhando para trás. Se você estiver caminhando para frente, passinho por passinho, essa é a proposta. Essa é a proposta. Um dia reclama um pouquinho menos, falou da reclamação aqui, né? Outro dia reclama um pouquinho menos e um pouquinho menos. Daqui a pouco, com o meu esforço, com o meu sacrifício, com a minha renúncia, eu vou aprendendo que eu sou mais feliz se eu reclamar menos.
A gente vai fazer então uma música pra gente finalizar aqui. O Alexandre colocou o texto aí nos comentários, tá? Que você leu. Ah, Se beleza. O soubesse. Alexandre colocou o capítulo aí, Se Soubéssemos. Marcela pediu. Que fique pra gente aí, né? Refletir durante essa semana. E nós vamos fazer a música, já que a gente falou do Chico, Eu Vivo Contente. Nós vamos oferecer essa música especialmente para já ia falar o nome errado. Para Mariana. Para Mariana. Da Lívia. Tá bom? Da Lívia. Que tá aí escutando a gente, ouvindo a gente. E Mariana, você vai ver como é que essa música aqui eu acho muito bonita, né? A Carla também gosta muito dessa música. A tia Rita também adora. Tia Rita também gosta muito. Eu vivo contente, feliz a cantar, em paz e alegria é o meu caminhar. Não tenho problemas, nem tenho aflição, pois tenho Jesus no meu coração. A terra que amamos é a nossa escola, estudo e trabalho são bênçãos sem fim. Nas horas difíceis de exames e provas, eu tenho certeza, Jesus é por mim. Sigamos em frente, embora os espinhos, ouvimos de perto serena voz. Ninguém retroceda de nossos caminhos, é o Cristo divino chamando por nós. Eu vivo contente, feliz a cantar, em paz e alegria é o meu caminhar. Não tenho problemas, nem tenho aflição, pois tenho Jesus no meu coração. Muito bom. Certo, pessoal? Muito obrigado pela presença de todos, por essa Tia Carmen equipe. entrou. Tia Carmen. Um abraço lá para a tia Carmen. Tá lá em Rio Claro. Tá lá em Rio Claro, tia Carmen. Muito obrigado, então, por essa equipe, todos nós aqui, trabalhando hoje aqui pela divulgação da doutrina espírita, pela divulgação das verdades do Espírito, do Evangelho de Jesus, né? E não podemos esquecer que todos nós estamos sendo instrumentos para que Jesus continue trabalhando, né? A gente está de volta no sábado, às 18 horas, tá ok? Esperamos todos vocês aí. Um abraço, uma boa noite e até sábado. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite, gente. Fiquem com Deus, viu? Até sábado. Um beijo para Mariana aí, tá Ela falando tá que falando gostou que da música. Ah, que legal. Beijo. Tchau.